Olá, eu sou o professor Abendi e nesta aula nós vamos ver uma aplicação prática do Teorema de Pitágoras. Algumas, na verdade. Bom, vou começar compartilhando aqui minha tela com você. Já temos aqui, né, o Teorema de Pitágoras, aplicações. A primeira é calcular a medida da diagonal do quadrado. Então, eu vou tentar desenhar aqui uma diagonal do quadrado, né? Bom, diagonal é um segmento que une dois vértices não consecutivos. Então, vou pegar esse vértice aqui de cima do quadrado, ó, no alto à esquerda, e vou ligar até aqui embaixo na direita, né? Fica legal. Bom, observe que essa diagonal, que eu vou chamar de D, ó, a letrinha D, ela dividiu o quadrado, que tem todos os lados iguais, eu vou chamar esse lado aqui de A, tá? A. A e A. Então, ela dividiu esse quadrado em dois triângulos, ó. Um triângulo aqui embaixo e o outro aqui em cima. Eles são congruentes, eles são iguais. Então, eu vou pegar um desses triângulos aqui para aplicar o Teorema de Pitágoras, tá? Vou pegar esse aqui de baixo, olha. Vou repeti-lo aqui, só que eu estou desenhando a mão livre, espero que você perdoe aqui a imprecisão do meu desenho. Então, muito bem. Esse lado aqui, ó, que é esse aqui, mede A. Esse aqui de baixo, olha, que é esse aqui, também mede A. E essa diagonal aqui é D, que é essa diagonal aqui do quadrado. Aplicando o Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Cada cateto mede A. Então, A ao quadrado mais A ao quadrado, 2A ao quadrado. Então, D é igual a raiz quadrada de 2A ao quadrado. Bom, 2 não tem raiz quadrada exata, o 2. Então, ele fica aqui dentro da raiz. Mas o A ao quadrado tem. Olha, a raiz quadrada de um número qualquer elevado ao quadrado é o próprio número. Isso vai acontecer com qualquer número. Então, está aqui, ó, A. Então, observe que nós temos uma formulinha aqui, você pode considerar isso como uma fórmula, para o cálculo da diagonal do quadrado, que é o lado do quadrado multiplicado pela raiz quadrada de 2. O lado do quadrado eu simbolizei aqui pela letra A. Então, vamos imaginar que eu tenho um quadrado aqui, cujo lado, ó, vamos voltar aqui para o quadrado. Ó. Esse lado, ele mede 5. Então, quanto mede a diagonal do quadrado, nesse caso? Então, a diagonal ó, vai ser, eu substituo A, que é o lado do quadrado, que mede 5. 5 raiz quadrada de 2. Tá? Se você não decorou essa forma, o que você faz? Aí, ó, a gente apaga tudo aqui. Cadê minha borracha? Tá aqui, ó. A gente apaga tudo aqui. Ó, apaga tudo e aplica o Teorema de Pitágoras com a medida do lado que foi dado, que é o 5. Ó, estou apagando tudo. Né? Vamos lá. Então, o lado mede 5. Então, o quadrado da hipotenusa, que é a diagonal, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se é um quadrado, cada cateto vai medir 5. Então, d ao quadrado é igual a 25 mais 25, que dá 50. Então, continua aqui no alto, essa diagonal vai ser a raiz quadrada de 50. Então, a raiz quadrada de 50 é a raiz de 25 multiplicado pela raiz de 2. A raiz de 25 é exata, que é 5, e a de 2 não é exata. Então, a diagonal do quadrado mede 5 raiz quadrada de 2. Entretanto, se você se lembrar da fórmula, ó, é o lado raiz de 2. Vai facilitar muito a sua vida, que aí você não precisa fazer isso tudo que a gente fez. Vamos passar para um outro exemplo? Passar agora para a diagonal do retângulo. Eu vou tentar aqui também desenhar uma diagonal para o retângulo. Ó. Vem aqui de cima. Opa, mas eu queria a forma. Aqui, ó. Aqui de cima. De novo, aqui, ó. Daqui de cima. Opa, deu certo. Forma. Eu queria fazer uma reta bem retinha. Ah, mas não ficou. Eu vou tentar de novo. O grande desafio aqui é desenhar a diagonal.
Agora sim. Aqui. Então, essa diagonal a gente vai chamar de D. Então, o retângulo ele tem uma base e uma altura. Vamos imaginar que essa base seja igual a 10 e a altura seja igual a 8. Bom, se é um retângulo, é porque todos os ângulos internos aqui, eles são iguais a 90 graus, né? Os quatro. Eu desenhei dois aqui, mas os quatro, na verdade. Então, nós temos aqui, olha, aqui embaixo, um triângulo retângulo, porque, mais uma vez, essa diagonal dividiu esse retângulo em dois triângulos retângulos, congruentes, iguais. Então, nós temos aqui, ó, eu vou desenhar só esse de baixo ali que eu marquei, tá? Então, aqui, essa altura mede 8, essa base aqui mede 10, e eu quero saber a diagonal. Aplicando o teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, então, D ao quadrado é igual a 64 mais 100. Então, D é igual. Qual o número? Ah, dá 164, né? D ao quadrado. Aí, D vai ser qual o número que eu elevo ao quadrado dá 64? Ele é a raiz quadrada de 164, que não é exata. Não é exata. De 169 é 13. Então, esse resultado vai ser quase 13. Mas será que a gente consegue simplificar? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Uma das técnicas é decompor em fatores primos, ó. Então, por 2 dá 82, por 2 dá 41, 41 é número primo. Então, olha só, 2 vezes 2 aqui dá 4, cuja raiz quadrada é 2. E o 41 é número primo, não tem raiz quadrada exata. Então, ele fica na raiz. Então, essa diagonal desse retângulo mede 2 raiz quadrada de 41. Vamos a mais um exemplo? Só que agora a gente vai falar da área, perdão, da área não, da altura do triângulo retângulo. Bom, retângulo não, vamos lá. Triângulo, vamos corrigir aqui, não é triângulo, é equilátero. Nossa, a altura do triângulo equilátero. Bom, o que é altura? A altura é um segmento que parte de um vértice, ó, vou pegar esse vértice aqui de cima, e ele desce aqui, e ele é perpendicular à base, ou seja, ele toca a base, no caso do triângulo equilátero, ele toca a base no ponto médio aqui, divide essa base aqui ao meio, e ele é perpendicular, ou seja, ele forma aqui dois ângulos de 90 graus. Então, se o triângulo é equilátero, é porque nós queremos essa altura, e os lados são todos iguais, que eu vou chamar de A. Então, vamos lá. Os dois triângulos aqui, ó, esse triângulo 1 e esse triângulo 2, eles são iguaizinhos. Vou pegar o triângulo 2, tá? Ó, tem aqui a altura, o ângulo de 90 graus, e aqui um dos lados do triângulo. Então, esse lado mede A, a altura mede H, e essa base aqui, olha, é a metade. Então, é a metade de A. Bom, então vamos lá. Aplicando o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, os catetos, olha, um é o H, que é a altura, e o outro é A sobre 2. Então, A ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais, aqui era o quadrado, né? A ao quadrado sobre 4, porque eu elevei a fração ao quadrado. Agora, tudo que tem H, a gente quer calcular o H, né? Então, o que tem H de um lado, o que não tem do outro. Então, H ao quadrado menos A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4. Então, observe. Aqui eu tenho 1 A ao quadrado. Aqui eu tenho 1/4 de A ao quadrado. Olha o rascunho aqui do lado, ó. 1 menos 1/4 vai ser igual a 3/4. Né? Faltou espaço ali, mas está lá. 3/4. Sempre que você tem um inteiro e tira 1/4, né? Pensa numa pizza. Você tem a pizza inteira, dividida em 4 partes. Comeu uma parte da pizza, sobram 3 partes das 4. Então, 1 inteiro menos 1/4, 3 partes. Bom, esse cálculo aqui você pode fazer também calculando MMC, né? Que é assim que a gente aprendeu lá na escola.
Mas você pode usar um raciocínio diferente também. Foi o que eu fiz. Uma pizza inteira, menos um quarto da pizza, sobram 3/4 da pizza. Então, nós temos aqui, olha, h ao quadrado igual a 3/4 de a ao quadrado. Aí, h vai ser igual a raiz quadrada de 3/4 de a ao quadrado. Aí, continua aqui no alto, h vai ser, olha, a raiz quadrada de a ao quadrado é a. 3 não tem raiz exata. E aqui é 4. Perdão, a raiz de 4 é 2. É 2. Então, olha só, temos aqui uma fórmula também. Se você gravar bem essa fórmula, ela vai te ajudar muito. Que a altura de um triângulo equilátero é a medida do lado, ó, o lado A, raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, vamos imaginar que você se esqueça dessa fórmula. Aí, o que você tem que fazer? Você vai saber aqui, por exemplo, que o A vale 5, né? Cada lado aqui mede 5. Então, aqui mede 5. Você quer calcular a altura. E aqui, vou pegar um número par aqui para ficar mais fácil. Ao invés de 5, ó, vamos trabalhar com 6. 6, 6, tá? 6. Aqui embaixo, ó, vai ser metade de 6. Vai ser 3. Aí você vai aplicar o teorema de Pitágoras, né? Se você se esquecer dessa fórmula. Porque se você se lembrar, ó, 6 divididos por 2 vai dar 3. Então, a altura seria 3 raiz de 3. Mas se você se esqueceu, você tem que aplicar o teorema de Pitágoras. Ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um é o h e o outro é o 3. E aí você vai resolver aqui essa equação e vai achar o que a gente achou aqui embaixo à direita. 3 raiz quadrada de 3. Vamos para mais uma aplicação? Que vai ser a última. Nós queremos a altura do triângulo isósceles. Então, mais uma vez, olha, o que é a altura? É um segmento que parte de um vértice, vou pegar esse aqui do alto, ó, e toca ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Muito bem. Então, se ele formar um ângulo de 90 graus, ele é perpendicular, tá? Então, aqui embaixo, olha, dividiu ao meio. Os ângulos são de 90 graus e a base foi dividida ao meio. Isso vai acontecer no triângulo equilátero e nessa base aqui do triângulo isósceles. Muito bem. Vamos imaginar que cada lado aqui, isósceles do triângulo, né, seja 10. Essa base aqui, 6. Eu quero saber a altura. Então, vamos calcular a altura. Essa altura dividiu o triângulo também em 2 triângulos retângulos iguais. Ó, vou desenhar, eu desenhei esse aqui, tá? Esse aqui que eu desenhei aqui do lado. Então, o lado é 10. Aqui embaixo, ó, se o lado todo mede 6, aqui é metade, 3. Eu quero saber a altura. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, h ao quadrado mais 9 é igual a 100. h ao quadrado é igual a 100 menos 9. h ao quadrado dá 91. E h é igual a raiz quadrada de 91, que não é exata. A raiz quadrada de 81 seria 9, né? De 100 a 10. Então, 91 está quase na metade ali, quase no meio entre 9 e 10. Então, não é exata, não dá para simplificar. Essa aqui é a resposta. Então, observe que nessa aula a gente viu como calcular a diagonal de um quadrado utilizando o teorema de Pitágoras. Calculamos também a diagonal do retângulo, também utilizando o teorema de Pitágoras. E ainda utilizamos o teorema de Pitágoras para calcular a altura do triângulo equilátero e a altura do triângulo isósceles. Bom, espero com mais essa aula tê-lo ajudado. Muito obrigado por você estar aqui. Tchau.